Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 24/11, aula de língua portuguesa. Estaremos estudando a correção das atividades sobre orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Na aula da semana passada, eu relembrei com vocês como nós identificamos uma oração coordenada. Nós sabemos que as orações são classificadas como coordenadas quando nós podemos separá-las e elas são orações independentes, ou seja, não há qualquer relação sintática entre elas nem de dependência. Então, a partir do momento que eu tenho duas orações e eu separo, eu consigo entender as duas separadamente, sem precisar de complemento, sem precisar que uma apoie a outra. E a partir dessa ideia, nós dividimos ainda as coordenadas em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Então, as coordenadas assindéticas são aquelas que são caracterizadas por não possuírem nenhuma conjunção. Ou seja, o que une uma oração à outra é exatamente a presença de uma vírgula ou um ponto e vírgula. Então, nós temos, por exemplo, chegamos na praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos, vírgula, comemos. Observem que nós não temos ali nenhuma conjunção, nós só temos vírgula separando essas orações. Então, eu digo que elas são orações coordenadas assindéticas. Esse as significa sem, né? Sem a relação sindética, ou seja, sem conjunção. Oração coordenada sindética são aquelas que são classificadas de acordo, que são identificadas e classificadas de acordo com a conjunção. E aí nós vamos relembrar que nós já vimos as conjunções coordenativas. Nós classificamos as conjunções coordenadas ou coordenativas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A partir dessa ideia, nós sabemos que, se elas são classificadas, é porque elas apareceram na oração atribuindo uma ideia, uma circunstância. E é exatamente a presença da conjunção que classifica a oração como oração coordenada sindética. A partir dessa ideia, nós vamos perceber mais à frente que as orações serão classificadas como oração coordenada sindética aditiva, quando tivermos uma conjunção aditiva. Oração coordenada sindética alternativa, quando tivermos uma conjunção alternativa. Mas isso nós não estudamos ainda. E teve um monte de gente que colocou isso na atividade que eu nem estava pedindo. Nós só fizemos atividades classificando as conjunções, nós ainda não estamos classificando períodos, tá? Então, a partir disso, nós começamos as atividades que se encontram lá na página 11. Então, nós já fizemos as questões 4 e 5, nós vamos fazer a interpretação de texto, que são as questões 1, 2 e 3. Esté, posso enviar depois, tá? Assim que terminar a aula, posso mandar. Ou melhor, eu envio amanhã, junto com os dois links das aulas. Ok, a Esté Bredel, que está com dificuldade para entrar. Ok, Letícia. Tá? Ok aí. Vou pedir mais uma vez aí, porque às vezes eu me perco quando vocês começam a colocar um monte de coisa no bate-papo. Vamos tentar colocar só o que for necessário mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixam para perguntar no finalzinho da aula sobre atividade ou alguma coisa que não for dúvida da matéria, deixa para perguntar no finalzinho. Vamos lá, então. Nós temos um texto para começar aí que diz assim, ó, risco de explosão, falar ao celular enquanto ele carrega é perigoso. E aí o texto vai dar um exemplo, vai trazer explicações sobre isso. Como são questões de interpretação, não vou perder muito tempo aqui não, tá? Lá no finalzinho nós temos assim, ó, como evitar? Os riscos são ainda maiores quando os carregadores usados não são oficiais da marca do aparelho ou não são homologados pela Anatel. A vistoria feita pelo órgão serve justamente para manter a qualidade dos produtos e o bem-estar do usuário final. Mas o superaquecimento não dá certeza de explosão. A possibilidade existe, mas os dados ainda são mínimos, comparados com o número de smartphones existentes. Ele ainda sugere que os celulares não sejam deixados dentro de carros fechados em dia de sol ou no painel, para não aumentar os riscos do acidente acontecer. Então, a partir disso aí, nós temos 3 perguntinhas. De acordo com o texto, o que pode facilitar a possibilidade de explosão do celular? E aí lá no texto ele diz que é o superaquecimento da bateria,
Por isso que é indicado comprar, né, e usar apenas os carregadores oficiais, ok? Então, o que pode facilitar? Esse é o primeiro caso, o primeiro exemplo que ele cita, né? O primeiro fato, vamos dizer assim, o superaquecimento da bateria. Vocês poderiam colocar ainda devido ao uso de carregadores não oficiais ou citar como um segundo exemplo o uso de carregadores não oficiais. E ainda evitar, né, ou a presença de celulares dentro de carros fechados em dias quentes ou a exposição de celulares ao sol. Então, nós podemos identificar ali 3 coisas possíveis para permitir a explosão do celular: superaquecimento das baterias, o uso de carregadores não oficiais e a exposição de celulares ao sol ou ao calor. Ok? Então, dando ok para mim se estiver tudo certinho. O texto afirma que o Galaxy Note 7 se tornou o terror de aeroportos e aviões. Por quê? É provável que alguns aparelhos desse modelo tenham explodido, por isso o medo das pessoas que frequentam aeroportos e aviões. Porque muitas pessoas colocavam para carregar, né, nos aeroportos ou até mesmo dentro dos aviões. E aí, como aconteceu, né, os casos ali de explosões, as pessoas passaram a temer. Ok? E a última pergunta sobre o texto. Existe a possibilidade de o superaquecimento da bateria gerar uma explosão do celular, mas os dados ainda são poucos para confirmar tal hipótese, ou seja, é possível, mas ainda não é comprovado 100%. Que passagem do texto confirma isso? E aí nós temos lá no texto o último parágrafo que diz assim, ó: mas o superaquecimento não dá certeza de explosão. A possibilidade existe, mas os dados ainda são mínimos comparados com o número de smartphones existentes. Só chamando a atenção de vocês para o fato de que existe, mas não é comprovado. E essa ideia de que não é comprovado, de que é uma hipótese, foi feita pelo uso da conjunção adversativa mas. Então, esse mas que apareceu aí trouxe para a gente toda a ideia do período. Existe, acontece, mas não há uma possibilidade de comprovação. Mas não tem como você dizer que é 100% dos casos em que isso acontece. Ok, pessoal, até aqui? Com relação à interpretação do texto, alguma dúvida, alguma perguntinha? Ok, então. As questões 4 e 5 nós já havíamos feito, então eu nem coloquei elas aqui, tá? Nós fizemos na semana passada. Questão de número 6. Verifique a classificação das orações entre parênteses e indique se são verdadeiras ou falsas. Então, nós temos a oração, temos uma afirmação, né, uma classificação, e nós vamos observar se o que está sendo afirmado é verdadeiro ou falso. Não use o celular, nem atenda ligações sob condições de valor extremo. Ele está afirmando que a segunda oração, que começa com a conjunção nem, é uma oração coordenada assindética. Talvez vocês não tenham ainda atenado e não tenham ouvido o nem, que funciona como conjunção. O nem é uma conjunção de valor aditivo. É como se eu dissesse assim: não fui à festa, nem fiquei em casa. Então, nem e nem são conjunções aditivas. Ou seja, se eu tenho a presença de uma conjunção aqui, muito bem, Betânia, é falsa. Essa é uma oração coordenada sindética. Sugiro que vocês peguem o marca-texto, marquem esse nem que apareceu aqui, puxem uma setinha e coloquem conjunção aditiva. Caso apareça mais à frente, vocês estarem lembrando disso aí. Ok? Ok, Arley? Por quê? Deu para entender agora? Ok. Letra B. Os ricos existem, mas não são muitos. A nossa segunda oração começa aqui, mas não são muitos. Ok, Letícia, sim, mas talvez algumas pessoas não tenham lembrado, né? Mas não são muitos. Nós temos a conjunção mas, e aí ele está classificando como uma oração coordenada sindética.
É verdade, porque se tem conjunção, ela é sindética, verdade. Os carregadores seguem as regras oficiais da marca do aparelho e são homologados pela Anatel. O E também é uma conjunção aditiva. Então, é uma oração coordenada sindética, verdadeiro também. O órgão regulador analisa o produto, vírgula, faz um relatório e orienta os usuários. Observem que nós temos 3 orações nesse período. A primeira termina aqui, a segunda se une à primeira por meio de uma vírgula e a terceira se une à segunda por meio da conjunção e. Entretanto, a oração que nós temos destacada é essa daqui, ó. Faz um relatório. E faz um relatório se une à primeira por meio de uma vírgula. Então, eu não tenho conjunção. Portanto, ela é uma oração coordenada assindética. Então, a única falsa aqui é a letra A. Todas as demais são verdadeiras. Ok? Questão de número 7. Elabore 2 períodos compostos de orações coordenadas sindéticas, ou seja, com o emprego de conjunções. Quem poderia abrir o microfone para a gente e dar um exemplo da oração que você fez aí e indicar para mim qual foi a conjunção que você utilizou? Quem poderia? Oi? Quem foi que colocou aqui? Betânia, fui ao shopping e comprei roupas. Qual é a conjunção que você utilizou, Betânia, e como ela é classificada? O e é classificado como conjunção aditiva, ok. Se alguém quiser abrir o microfone e ler sua resposta ou sua frase, Yarlen colocou, eu gostava dele, porém ele foi embora. Qual é a conjunção, Yarlen, que você utilizou aí? Calma aí um pouquinho, Ana Vitória. Yarlen, qual é a conjunção, porém, que é classificado como? Porém, é uma conjunção Yarley. Classificação da conjunção, porém, adversativa. Ok, obrigada, Betânia. Ana Vitória colocou, viajei, com J, tá, Ana Vitória? Viajei muito e comprei várias coisas. Qual é a conjunção que você usou, Ana Vitória? E aditiva. Ok. Mais alguém gostaria de participar? Gostaria de eu escrever ou abrir o microfone e ler sua frase? O objetivo aqui era apenas que vocês usassem orações e classificassem. Esther vai até ganhar nota agora. Carla é excelente professora, logo fará um excelente trabalho. Qual é a conjunção, Esther? Logo, classificada como? Conclusiva, isso aí. Vai ganhar até notinha extra pela frase, tá? Letícia colocou, Júlia caiu porque perdeu o equilíbrio. Conjunção, Letícia. Porque explicativa. Ok, pessoal, muito bom. Então, vamos dar continuidade. Questão de número 8. A possibilidade de explosão existe, mas os dados ainda são mínimos. E aí nós temos destacada, né, aqui, a oração, mas os dados ainda são mínimos. A nossa oração começa com uma conjunção, que é a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa. Portanto, essa oração ela é sindética ou assindética. Como eu já disse, se temos a presença de uma conjunção, isso aí, ela é sindética. E a explicação, porque há a presença da conjunção mas. Ok? Porque há ou porque temos, porque existe, tanto faz, a presença da conjunção mas. Porque há uma conjunção, ok, coordenada adversativa, certinho. Essa classificação, Esther, de sindética adversativa, a gente ainda não, eu não cheguei nessa parte ainda, mas está correta, tá? É o conteúdo que nós estaremos vendo daqui a pouco.
Logo depois, nós temos um texto, também temos 3 questões de interpretação. Tecnologia na infância. Qual o limite? Não vou ler o texto todo, tá? Novas diretrizes indicam caminhos para equilibrar a quantidade e a qualidade das horas que os pequenos passam diante de tablets, celulares e companhia. Se até pouco tempo atrás os pais penavam para encontrar a dose ideal de televisão e videogame na vida das crianças, hoje eles ainda precisam incluir tablet, celular e computador na mesa de negociações. Então, a partir disso, o texto vai discutir a questão de que as crianças estão cada vez mais próximas a esses elementos, né, a esses instrumentos eletrônicos, a esses elementos tecnológicos, vamos dizer assim, e os pais precisam trabalhar a ideia de quanto tempo eles podem ficar, qual é o tempo permitido, vamos dizer assim, o acesso permitido e como isso pode influenciar na vida das crianças. E ele termina dizendo: uma saída para driblar os excessos é estabelecer períodos offline diários para toda a família. Também não adianta encarar a tecnologia como vilão, até porque, em muitos casos, ela é uma baita mão na roda. Tanto é que as diretrizes citadas no início da reportagem dizem respeito apenas ao uso enquanto entretenimento puro e passivo. Tudo aquilo que os pais fizerem com os filhos, como usar a videoconferência, tirar fotos ou jogar, não conta, diferencia Jenny. O conselho é dar a mão ao rebento sempre, no mundo real e no digital. A partir disso, a questão de número 9 dizia assim, ó. Ainda hoje, os pais têm dificuldades em dosar o tempo que as crianças ficam na frente de tablets, celulares e computadores. Que passagem do texto comprova essa afirmação? É exatamente o primeiro parágrafo do texto, quando ele diz assim, né? Se até pouco tempo atrás os pais penavam para encontrar a dose ideal de televisão e videogame na vida das crianças, hoje eles ainda precisam incluir tablet, celular e computador na mesa de negociação, de negociações, né? Então, é o nosso primeiro parágrafo lá do texto. Ok? Se você quiser só escrever o primeiro parágrafo também, ok. Como é questão da apostila. Se fosse na prova, vocês precisariam copiar tudo, tá? Questão de número 10. De acordo com o texto, por que os limites recomendados de utilização das novas tecnologias a crianças não param de ser revistos? Ou seja, sempre estão discutindo e tentando rever aquilo que já foi estabelecido. Segundo o texto, esses limites não passam de ser revistos, pois é impossível imaginar hoje uma infância sem o contato com esses equipamentos eletrônicos. Ok? Porque é impossível imaginar hoje uma infância sem o contato com esses equipamentos eletrônicos. E a questão de número 11 diz o seguinte: o que orienta a Academia Americana de Pediatria sobre a exposição de crianças pequenas a aparelhos eletrônicos como tablets, celulares e computadores? É o terceiro parágrafo do texto, que diz assim, ó, o contato com o mundo digital deve ocorrer a partir dos 18 meses. E crianças de 2 a 5 anos podem acessar esses aparelhos apenas 1 hora ao dia, como uma forma de não prejudicar, né, o desenvolvimento, de não afetar a visão e outras coisas. Ok? O primeiro contato com o mundo digital deve ocorrer apenas após os 18 meses, né, 1 ano e meio, e crianças de 2 a 5 anos podem acessar esses aparelhos apenas 1 hora por dia, ou 1 hora ao dia, tanto faz. Certinho? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aqui, ok? Estão acompanhando aí? Ok. Então, olha só, a questão de número 12, nós também já fizemos na aula passada. Então, nós vamos dar continuidade aqui com as questões de números 13, 14, porque a 15, 16 e 17 nós já fizemos também, não é verdade? Então, nós vamos corrigir a 13 e a 14. Leia as orações a seguir e complete as lacunas. Os limites recomendados de utilização dessas tecnologias foram revistas e os pais devem prestar atenção a isso. A nossa oração em destaque começa aqui, ó, e os pais devem prestar atenção a isso. Observe que nós temos uma conjunção aditiva, que é o e, ok? O documento afrouxa um pouco algumas de suas antigas orientações, vírgula.
acrescenta umas e elimina outras. E observem que aqui nós temos uma oração que se une à anterior apenas pelo uso da vírgula. Portanto, as duas orações acima são independentes, ou seja, nós temos períodos coordenados. E estão unidas por conjunção e por vírgula. Sendo assim, podemos classificá-las em coordenada sindética, a primeira, pois há a presença da conjunção, e coordenada assindética, a segunda, porque nós não temos uma conjunção aqui. Então, sindética e assindética. Quero só chamar a atenção de vocês, que é nosso próximo conteúdo. Observem que aqui, antes do E, eu coloquei uma vírgula. E observem que aqui eu tenho um Ezinho e eu não tenho vírgula. Não sei se vocês já estão observando que algumas orações, elas possuem a conjunção e ainda possuem a vírgula. Nós vamos discutir isso mais à frente, tá? Leia a oração abaixo e faça o que se pede. A mesma coisa, eu tenho um Ezinho e tenho a presença da vírgula. Não encare a tecnologia como vilã. Ela é uma baita mão na roda. Explique com suas palavras o significado de é uma baita mão na roda. É uma expressão popular, né, de uso coloquial, corriqueiro, que tem o sentido de ser útil, ajuda muito, tem grande valor, tem importância. Ela foi uma baita mão na roda para mim, então ela foi muito importante, né? Sua ajuda foi uma baita mão na roda, foi de grande valor, de grande serventia. Una as orações, incluindo uma conjunção na segunda oração. Então, nós temos que retirar esse travessão aqui, nessa barra, desculpa, não é um travessão, é uma barra, e usar uma conjunção que possa unir as duas orações, transformando esse período em um período coordenado sindético, ou uma oração coordenada sindética, ou seja, com uma conjunção. Não encare a tecnologia como vilã, porque ela é uma baita mão na roda. Pois ela é uma baita mão na roda. Nesse caso, se colocar o E como aditivo, não vai funcionar. E é uma baita mão na roda, não funciona. Aqui, a segunda oração tem valor explicativo. Então, nós só podemos usar conjunções explicativas. Pois, porque. E o que também, né? Que ela é uma baita mão na roda. Porque ela é uma baita mão na roda. Pois ela é uma baita mão na roda. Ok? E observem que nós usamos o porquê e usamos uma vírgula antes também, ó. Vírgula, porquê. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então, nós vamos lá para a apostila de vocês, página 10, que eu pedi para vocês estarem fazendo as páginas 10 e 11. A gente continua esse conteúdo sobre o período composto por coordenação. Então, vamos lá? Página 10 da apostila de vocês. O verbete a seguir explora duas expressões com as quais frequentemente falantes da língua portuguesa se confundem. Leia-o e responda as questões propostas. Então, nós temos aqui ao encontro de encontro a. Vocês já devem ter ouvido e espero que vocês saibam como utilizar cada uma delas, porque elas possuem sentidos opostos. As expressões se diferenciam. Seus significados são frontalmente contrários um do outro. Ir de encontro a alguma coisa é ir contra, é ser favorável. A ideia é de choque. Vamos supor que na escola onde eu trabalho, a coordenação criou um projeto. Eu não concordei, então eu fui de encontro, né? Fui de encontro ao projeto. Ir de encontro a, ser desfavorável, ser contra. Aí eu fui de encontro à sua ideia. Então, fui contra. Assim, o automóvel foi de encontro ao muro. É o mesmo que bater no muro, né? Ele vai se chocar ali, né? Bateu, se chocou. Foi contra a ideia que o muro deveria estar numa posição e o automóvel ir para outra. Aquele pensamento vem de encontro à minha tese, corresponde a dizer que o pensamento é frontalmente contrário à minha tese. Quando eu digo aquele pensamento vem ao encontro da minha tese, no entanto, eu estou aceitando o pensamento como favorável. Os cuidados quanto a esse aspecto são necessários, porque é muito comum a confusão. Então, se você vai de encontro a alguma coisa, ou você se choca,
ou você está sendo contrário, você não está concordando, você está sendo desfavorável. Quando você vai ao encontro, né? Você vai ao encontro de fulano, você vai se encontrar, você vai abraçar, vai ficar com ele. Ou alguma coisa, né, uma ideia vem ao encontro da sua, ou você vai ao encontro da ideia de alguém. Então você está sendo favorável. Então pensar que de encontro a é ideia negativa, contrária, e ao encontro de ou ao encontro da é a ideia positiva, favorável. Releia o primeiro parágrafo. As expressões se diferenciam. Seus significados são frontalmente contrários um do outro. A que expressão a afirmação feita no primeiro período do texto se refere? Então, vamos lá. Onde elas se encontram no texto? Aí nós temos o seguinte, as expressões se diferenciam. A que expressões estamos fazendo referência? Quais são as expressões? Então, essa palavra aqui, né, esse elemento, as expressões fazem referência ao encontro de encontro a. E elas se encontram no título, né? Ok? Porque o título do texto é o encontro de encontro a. E o texto começa, as expressões se diferenciam. Então, as expressões fazem referência ao encontro de encontro a, que se encontram no título do texto. Certo? Letra B. De acordo com o segundo período, pode-se afirmar que uma expressão ela é antônima da outra. Por quê? Sinônimos, nós já vimos, são sentidos parecidos, semelhantes, e antônimos são sentidos contrários. Aqui nós vimos que ao encontro de é o sentido positivo e de encontro ao sentido negativo. Portanto, essas duas expressões são antônimas. Sabendo que o período simples é constituído por uma oração e o composto por duas ou mais, classifique esses períodos. E aí? Nós temos aqui ambos como período simples, pois há apenas uma oração, não é isso? Ambos são períodos simples, pois há apenas uma oração. Vamos lá, quais são as orações? Ó. As expressões se diferenciam. Diferenciam é o nosso primeiro verbo. Né? É isso aqui que nós estamos analisando, tá, pessoal? As orações se diferenciam, então, a primeira, as orações se diferenciam, só temos um verbo, período simples. Depois, seus significados são frontalmente contrários, também só temos um verbo, são. Portanto, todas as duas orações formam um período simples. Ok? Uma vez que há apenas uma oração em cada período. Indique o sujeito e o predicado de cada uma das orações. Vamos retomar aqui um pouquinho. As expressões se diferenciam. Qual é o sujeito? As expressões. Predicado, se diferenciam. Revisão de conteúdo lá do primeiro trimestre, hein? A gente estava em sala ainda quando vimos isso. Então, a primeira oração, sujeito, as expressões. Predicado, se diferenciam. A segunda oração, seus significados são frontalmente contrários. Sujeito, seus significados. Predicado, são frontalmente contrários um do outro. Então, revisando, predicado é a parte da oração em que nós temos a presença do verbo. E para identificar o sujeito, eu pego o verbo e pergunto a ele, quem? Então, na primeira oração, ó, se diferenciam, o verbo é diferenciam. Quem se diferenciam? Resposta para encontrar o sujeito, as expressões. Na frase 2, são frontalmente contrários. Nosso verbo é são. Quem são? Seus significados. Encontrei o sujeito. Então, só para a gente revisar aí. Ok? Alguma dúvida até aqui? Posso dar continuidade? Sim, não? Estão acompanhando? Como está aí? Ok. Beleza, obrigada aí. Letra E. É possível reescrever esses dois períodos, reunindo-os em um período composto?
Faça sua reescrita usando um sinal de pontuação para unir as orações. Então, vamos retomar um pouquinho aqui, que nós identificamos a presença de duas orações. E o que separa uma da outra é um ponto final, ou seja, são períodos simples, dois períodos simples. Eu quero juntar os dois períodos simples e formar um período composto. Mas a primeira possibilidade diz que eu não vou usar conjunção, vou apenas usar uma vírgula. Então, ó, as expressões se diferenciam, vírgula. Seus significados são frontalmente contrários um do outro. Agora, eu tenho um período composto formado por orações coordenadas assindéticas, porque nós não usamos conjunção, apenas o sinal de pontuação, que nesse caso foi a vírgula. Na 2, ele pede o seguinte: faça essa reescrita utilizando uma conjunção para unir as orações. Agora, eu vou transformar esses dois períodos simples em um período composto por orações coordenadas sindéticas, ou seja, eu vou utilizar uma conjunção. As expressões se diferenciam e seus significados são frontalmente contrários um do outro. Se eu colocar uma conjunção adversativa, não vai funcionar, a frase vai perder o sentido. Elas se diferenciam, mas seus significados, estão vendo? Não funcionam. Se eu colocar uma explicativa, as expressões se diferenciam porque seus significados são contrários. Também não vai funcionar aqui, não. Se eu colocar uma conclusiva, as expressões se diferenciam, logo seus significados também não dá a ideia que a oração quer passar, que o período quer passar. Porque nós temos aqui duas coisas que aparecem: o fato delas se diferenciarem e dos seus significados serem contrários. Portanto, a conjunção indicada aqui é uma conjunção de valor aditivo, que indique para a gente soma, adição. Por isso, nós usamos o E. Então, a escrita estabeleceu-se com a escrita estabeleceu-se uma relação de soma ou adição. Nós usamos, portanto, a conjunção E. Dando continuidade, orações coordenadas, nem preciso ler, porque nós já sabemos o que são. Os períodos a seguir são constituídos por duas orações. Separe as orações e assinale a ou as alternativas com períodos formados por orações coordenadas. Vamos lá. É comum confundir essas duas expressões. Só usar a barrinha ao invés de copiar a oração? Ok, sem problema. Tá? Então, vamos lá. É comum, separei. Segunda oração, confundir essas duas expressões. Aqui nós não temos, ele pediu só para identificar as coordenadas, né? Aqui nós não temos orações independentes, nós temos orações em que uma depende da outra, porque quando eu separo, fica assim, é comum. Comum o quê? Então, eu preciso do complemento. Então, aqui eu não tenho oração coordenada, por isso que nós não marcamos. Só para a gente estar lembrando, coordenada e subordinada. As coordenadas são aquelas em que, quando eu separo, elas possuem sentido, significado completo. As subordinadas, quando eu separo, uma precisa da outra. É o que aconteceu aqui, ó. É comum. O que é comum? Você precisa da segunda, né? Então, ela não é uma coordenada. Na letra B, as expressões são semelhantes na escrita, mas os significados são opostos. Então, nós separamos, as expressões são semelhantes na escrita. Colocamos aqui uma barrinha. E a segunda oração, os significados são opostos. Se você quiser começar a leitura pela conjunção, tudo bem, mas os significados são opostos. E observem que as orações são independentes, a gente consegue compreendê-las. Portanto, aqui eu tenho a presença de uma conjunção, e é uma oração coordenada, porque elas são independentes. Então, nós iremos assinalar. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês, ó, que eu tenho o mas, que é uma conjunção, e antes dele eu tenho uma vírgula. Isso não faz sentido. Opa, letra C, desculpa. Sei quando usar essas expressões corretamente. Vamos identificar a primeira oração. Sei, né? Porque eu tenho o verbo sei. Segunda, quando usar essas expressões corretamente. Se eu separar, a primeira vai ficar sei. Sei o quê? Quem sabe, sabe alguma coisa. Nós já vimos aí os verbos transitivos e intransitivos.
Quem sabe, sabe algo. Portanto, as orações são totalmente dependentes. Então, eu não tenho aqui uma oração subordinada. Portanto, não iremos marcar. Eu não tenho aqui uma coordenada, perdão, eu tenho uma subordinada. Letra D. Isso não faz sentido. 2 pontos. A expressão não tem significado. Separando. Isso não faz sentido. Segunda, a oração não tem significado. Observem que quando nós separarmos, ou se vocês pensarem aí que vocês podem separar e ler as duas individualmente, vocês irão compreender. Isso não faz sentido. Isso está se referindo a alguma coisa anteriormente, mas a oração em si, ela traz toda uma significação. Isso não faz sentido. A expressão não tem significado. Ok, então nós temos aqui um período coordenado. Portanto, nós só iremos identificar como coordenados as letras B e D. Ok? Perguntas até aqui? Então, vamos lá adiantando um pouquinho o nosso conteúdo de amanhã, porque nós temos um tempinho ainda. Como nós vimos, deixa eu retomar aqui um pouquinho. Como nós vimos, as orações coordenadas, elas irão se dividir em assindéticas, quando não tivermos conjunção, portanto, elas serão apenas assindéticas. Oração coordenada assindética, ponto, não tem classificação nenhuma porque não tem conjunção. Quando elas forem sindéticas, significa que nós teremos conjunção. E as conjunções irão identificar a classificação. Então, eu coloquei aqui o quadro das conjunções só para a gente já estar relembrando e revisando. As aditivas, e, nem, e não, que, não só, mas também, que em alguns casos, né, o e que, né, é estranho, mas pode aparecer. Adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativas, ou, já, ora, quer, seja. Conclusiva, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. E explicativa, quer, porque, porquanto, pois. Então, lembrando que a partir dessa identificação da conjunção, eu vou classificar as orações coordenadas. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, quando eu tenho a presença de uma conjunção aditiva. Comprou o livro e leu. Oração coordenada sindética adversativa, quando eu tenho uma conjunção adversativa. Ela estudou, mas não passou. Oração coordenada sindética alternativa, quando eu tenho a presença de uma conjunção alternativa. Ou estuda, ou faz o almoço. Oração coordenada sindética conclusiva, quando eu tenho a presença de uma conjunção conclusiva. Cumpri meus deveres, logo posso descansar. E a oração coordenada sindética explicativa, eu tenho a presença de uma conjunção explicativa. Pedro não foi à escola, pois queria passear. E já aproveito para chamar a atenção de vocês para o fato de que a única conjunção que não apresenta a vírgula antes dela é a conjunção e. Observem que as adversativas possuem a vírgula antes, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. E isso vai ficar para a gente estar iniciando a nossa aula de amanhã. Então, estou encerrando a aula agora. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, permaneça em sala, tá?